a justiça restaurativa na minha vida hoje tem esse papel de pesquisa e também de voluntariado. Sempre me interessei muito acho que inclusive isso que me fez também ir para o direito, esse mundo muito vulnerabilizado que é das pessoas aprisionadas. E na pastoral eu encontrei esse ambiente em que a gente fala sobre isso, em que a gente faz as visitas, que a gente conversa sobre como melhorar o que está acontecendo. Então, acho que foi hum, por isso que eu me filiei à pastoral, não necessariamente por questões católicas, mas principalmente pela militância que a pastoral exerce dentro do cárcere, como apoio, como auxílio e como luta. Desde do final da minha faculdade, que eu me voltei para a justiça restaurativa, para mim não teve muita dúvida que era nela que eu gostaria de seguir com uma pesquisa acadêmica, para entender qual é o tipo de justiça restaurativa que é aplicada no Brasil por diferentes órgãos, diferentes é, comunidades, e dentre elas eu escolhi a pastoral carcerária. A pastoral ter começado a fazer atividades online, querendo ou não, foi uma consequência da pandemia, do momento que a gente viveu e está vivendo ainda, eu acho que foi positivo para que eu pudesse ter acesso a diferentes pessoas, a diferentes, muito entre aspas, núcleos da pastoral. Acho que a possibilidade até de que eu fizesse contato com pessoas como, por exemplo, a Vera Dalzotto, né, que é a coordenadora de justiça restaurativa. Não sei se eu teria conseguido fazer esse contato se não tivessem sido, se as atividades online não tivessem sido promovidas, porque eu sou de São Paulo e ela mora no Rio Grande do Sul. Eu imagino que o que aconteça é que o movimento que, teoricamente, né, é emancipatório, libertário, como é a justiça restaurativa, quando ele começa a ganhar uma certa visibilidade, como aconteceu, por exemplo, com a conciliação e com a mediação, o sistema de justiça se apropria disso para colocar um limite, né, para que ele não seja de fato algo que vai revolucionar o sistema em que a gente vive. Essa diferenciação é feita por vários autores de justiça restaurativa institucionalizada e justiça restaurativa comunitária. São coisas bem diferentes, né? Até porque na justiça restaurativa judicializada, institucionalizada, muitas vezes tem regras e regras que acabam indo de frente com princípios da justiça restaurativa, como, por exemplo, você precisar estar lá de uma maneira voluntária. Como é hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de ver pontos de conciliação entre esses dois, pontos de congruência. Mas eu também faço a ressalva que eu sou uma pessoa que cada vez menos estou envolvida com JR institucionalizada. Então, pode ser que tenham alguns projetos que respeitem mais alguns princípios restaurativos do que outros. Então, não posso, né, colocar como palavra final. Isso é do ponto que eu conheço aqui em São Paulo e nos anos em que eu estive próxima da institucionalizada. Agora, eu acho que é possível, sim, ter pontos de conexão à medida que é respeitado esse vínculo com a comunidade, que não acontece. Se numa roda de justiça restaurativa é chamado uma pessoa que represente a comunidade, uma pessoa que é do círculo social e do o familiar da pessoa que está como vítima, entre aspas, né, ofendida, e a outra pessoa que está como ofensor, então se é feito esse trabalho realmente entendido quais são os meios que aquela comunidade tem para que um acordo ali entre as partes seja atingido, aí eu acho que é bacana, já se aproxima muito mais de uma prática comunitária. Por exemplo, se a gente pega obras de pessoas indígenas, é, a gente já percebe que é totalmente uma outra cultura, uma outra cabeça para lidar. Eu acho que o grande problema é fazer o que eu estava comentando sobre a cooptação no judiciário, que a gente pega ideias que nos servem ali dentro de um povo originário, né?
ou um povo de origem africana também, porque o continente africano tem muitos povos originários que também trabalham com JR sob vários mantos e vários nomes e várias formas, mas é complicado a gente pegar isso, fazer um recorte ocidentalizado e colocar, por exemplo, no nosso sistema judiciário, sem respeitar todo o resto. Para mim, não adianta a gente recortar uma outra cultura e colocar na nossa. Eu acho que o que é justamente o que você falou, a gente precisa aprender com todo o repertório que aquela cultura traz para a gente. Eu não estou na pastoral há tantos anos, mas pelas entrevistas que eu fiz, eu acho que nos últimos anos a preocupação com violências estruturais tem sido muito mais intensa nas formações de justiça restaurativa da pastoral carcerária. Isso, para mim, já diz muito. Segundo os critérios ali superficiais que eu tracei na minha dissertação, se a gente conseguir identificar um movimento que de fato se enquadre 100% segundo aqueles critérios, a justiça restaurativa emancipatória latino-americana. Porque eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, apesar de lidar com isso diariamente e tentar ser o mais atenta possível, é claro que eu tenho traços racistas, machistas, homofóbicos, patriarcais, claro. Inclusive focando no machista. Sou mulher e eu tenho certeza que eu carrego muitas dessas coisas ainda por causa justamente de ser uma violência estrutural, que está na estrutura. Com isso eu quero dizer que eu acho que a pastoral está num caminho bem positivo já, e eu acho que quanto mais se atentar a isso, melhor vai ficar e vai se aproximar cada vez mais. E eu acho que esse cuidado também com o vocabulário, que acho que já existe um pouco na pastoral carcerária, pensar mais nos conceitos de responsabilização, ao invés de punição, mas pensar profundamente. E, por fim, talvez o principal que eu acho, é se nutrir um pouco mais do mote da pastoral, que é a questão abolicionista. Isso, para mim, eu acho que seria algo bem necessário de ser feito, de ter um pouco mais de abertura para conversas, palestras, encontros que discutam o abolicionismo penal, porque a pastoral tem tudo para ser abolicionista. O caminho é conscientização em pílulas mesmo, igual está fazendo com violência estrutural. Porque se a gente chega e já joga um tema de racismo, de machismo, né, a coisa não é facilmente absorvida. Eu acho que só de levar em consideração já é um ponto de diferenciação do que muitas vezes acontece, porque eu acho que isso rola muito no Brasil, da gente se descolar da realidade mesmo, assim, da gente não se conhecer nem como latino-americano. E tudo isso eu falo assim, falando de mim mesma, sabe? De anos em que para mim passava batido a realidade da latinidade do latino-americano e como a gente tem semelhanças com os países que estão do lado da nossa história colonizatória, por exemplo. Então, eu acho que essa foi uma preocupação que eu tive como problema de pesquisa, assim, né? De pensar se as práticas pastorais estavam verticalizando a justiça restaurativa dentro do cárcere, porque lá é um ambiente de vulnerabilização e a pastoral carcerária, querendo ou não, representa um poder, né? Que ela vem com toda essa bagagem da Igreja Católica e ela entra no espaço que pouquíssimas pessoas e entidades entram, que é o cárcere. Então, ela tem um poder ali. Então, essa era a minha preocupação. Se esse lugar que ela está de poder faz com que a atividade ali, a prática restaurativa, o círculo de acolhimento e tudo mais, acabe tendo essa ideia verticalizada. Mas eu acho, e isso obviamente pode se replicar em muitos outros lugares, porque
É isso, a não ser que ela seja feita numa comunidade totalmente horizontalizada, mas se ela for feita tanto no judiciário, for feito em algum órgão que seja para egressos do sistema prisional, isso vai acontecer também. Às vezes o facilitador vai estar ali ocupando, mesmo às vezes inconscientemente, uma posição de poder. Aí eu acho que a tentativa é na fala, é nas, nas atividades que foram feitas que sejam feitas naquele círculo, é tentar horizontalizar de novo. É tentar o máximo possível que nenhuma fala repercuta essa possível verticalização. Eu acho interessante que dentro das entrevistas que eu conduzi, dentro da prisão, poucos ou nenhuma pessoa disse que existem falas religiosas que sejam feitas conscientemente pelos aplicadores, pelos facilitadores. Isso, para mim, já é um passo que se dá nesse sentido de tentar horizontalizar novamente. Porque você não está replicando ali o poder que está atrás de você, que está validando a pastoral carcerária. Mas é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que, não sei se tem uma resposta, porque é realmente caso a caso, sabe? Inclusive, teve uma das próprias pessoas entrevistadas fala que, para ela, é impossível que num processo de justiça restaurativa, tal como é hoje, aconteça uma total horizontalidade, porque sempre a pessoa que é facilitadora, no mínimo, vai estar melhor munido teoricamente do que é um processo de justiça restaurativa. E isso faz com que ele já tenha outro papel naquele processo, o que eu achei muito interessante. Entendendo um pouco melhor sobre a prisão, talvez dê uma outra dimensão do que pode ser feito como justiça restaurativa. Justiça restaurativa é realmente refazer um tecido social que foi, de alguma forma, impactado. Então, a gente compreender a função ou a disfunção que é a prisão, talvez com isso as pessoas consigam entender qual que seria uma alternativa positiva com justiça restaurativa como um outro método, uma outra forma de fazer. E tem vários relatos de casos que falam, por exemplo, famílias de vítimas, ou seja, pessoas ofendidas que foram mortas pelo ofensor e que se reconciliam com o ofensor, não no sentido bobo da coisa, né, de ser amigos para sempre, não é isso, mas é de fato entender que isso muitas vezes é um processo de cura muito maior do que uma vingança de uma pessoa ficar presa durante a vida inteira, que vai afetar, por exemplo, os familiares dela também. Então, o filho da pessoa que está presa vai ser afetado por isso, e a gente não se sabe o que vai acontecer com essa pessoa quando virar adulta. Então, é um ciclo que não é quebrado, a questão da prisão. Então, eu acho que tem uma melhor dimensão do que acontece com uma pessoa que é presa, é um caminho. Outro caminho é entender quais são os exemplos ao redor do mundo que deram certo e que são inúmeros, porque tem muitos países que aplicam isso como lei, né? E entender que a ressocialização no Brasil é um mito. Não, a pessoa que é presa está presa para sempre, mesmo que ela saia da prisão. Estigmatizante. Então a gente está literalmente marginalizando permanentemente um grupo quando a gente faz isso. Além de ser uma coisa totalmente disfuncional o sistema de justiça como é, mesmo que seja pela alternativa penal. Não é educativo, todas essas balelas assim, né? Não é. É burocrático. Acho que também é uma mensagem já muitas vezes passada pela coordenação nacional, que eu ratifico assim, que é sair um pouco dessa lógica de assistencialismo, né, de uma coisa de uma caridade. Porque quando a gente coloca a atividade pastoral da pastoral carcerária e acho que várias outras pastorais como caridade, a gente se coloca um pouco no papel de herói, né? E daí acaba rolando a verticalização e não sei até onde isso pode ajudar uma pessoa verdadeiramente. Pastoral é um dos únicos órgãos que consegue entrar na prisão. Então, isso é muito significativo. E se a gente usar isso para mudar um pouco o que está acontecendo lá dentro, não vai precisar de caridade.
a longo prazo, porque a coisa vai ter justamente mudado de alguma forma, se transformado.